aqui no dicionário aqui, esse fenômeno, a grafoectoplasmologia, quando ele aconteceu, o conteúdo do fenômeno tinha relação com aquilo que você estava escrevendo? Perfeito, exatinho. E outra coisa, tinha a palavra lá que eu não tinha escrito, está na minha letra. Sai dessa. Mas o que determina assim o que... Isso é que é fenômeno. Eu falei, nunca vi um igual esse. Eu falei assim, capricharam. Eu falei, vocês capricharam. Mas qual que será o critério para assim, os amparadores escolherem um modo ou outro de passar uma mensagem? Porque podia ser... Não, o que eu queria saber, qual o critério, por que eles não colocaram as palavras da digitação, e sim o meu manuscrito? Isso é que eu achei o máximo, isso aí é que é a mensagem. Agora, você há de ver o tanto de energia que eu senti a hora que eu descobri o negócio. Que eu deitei um pouco assim, ó, quando eu acordei o negócio estava lá na parede. Aí eu fechava os olhos, o negócio está lá firme. Não foi alguns segundos, porque o processo retiniano, aquilo dura décimos de segundo, ou alguns segundos, entende? É tanto que o negócio do super-homem é isso. O super-homem, no gibi, ele era capaz de dar uma volta, passava debaixo das pernas dele e ficava em pé. Entende? Dentro daquele período, sem mudar a palavra. Então, isso é o processo retiniano. O super-homem fazia esse movimento por causa da retina, que mantém a imagem. Agora, lá não. Eu fechava assim, o negócio está lá. Foi muito mais de minuto. Foi uns 2 minutos ou mais. Não foram segundos. Entende? É um fenômeno que eu ainda não vi nada. Olha que eu estudo fenômeno desde menino, né? E eu vi esses negócios desde a antiguidade, principalmente do século XIX. Na metapsíquica, aqueles negócios todos, eu vi esses livros, só pessoas lá embaixo que vê os livros tudo marcado que eu tenho, são milhares de livros. Eu li na ocasião e fiz pesquisa em cerca de 46 mil obras. E eu só coloquei lá na bibliografia 1907 fontes, só isso. O resto tudo eu tive que excluir, refugar, porque não tinha aquilo que interessava. Mas os 1700, esse... é o filé da história. Então não era clarividência, como se tivesse grafado mesmo na parede, assim. Não, é feito fio, não tinha nada que ver diretamente comigo, eu vi perfeitamente. Muito embora a energia estava lá, né? O negócio era comigo, eu sozinho. Isso foi no meu escritório. No meu escritório eu tenho um lugar lá que eu deito. Eu posso deitar assim de comprido, posso deitar na frente, que eu tenho um supedâneo. Sabe, para você colocar o pé, tipo puff. Não é puff, mas equivale. Então eu às vezes deito para ter ideia. Então, eu tive o negócio, escrevi, passei para o computador e deitei lá para pensar se tinha alguma coisa que escapou. Então fico lá como se eu tivesse uma Madonna. Passou aquilo, alguns minutos as coisas. Quando eu olho, está lá o negócio. Outra coisa, quando você vê um negócio assim na retina, aquilo é imediato, não é depois. Isso aí passou muito depois. Por isso que não tem jeito, eles fizeram de tal maneira para mostrar que era fenômeno, que eu estava fazendo de propósito. Sim. Porque se fosse fazer um negócio só de retina, eu já sabia, né? Porque eu tinha estudado o negócio até em gibi, mano. E o conteúdo, no caso, era um plus do trabalho ali, foi uma ideia nova. Era o meu trabalho. Plus. Agora, tinha umas 2 palavras lá do negócio que eu vi, que era a palavra minha, que eu não tinha escrito. Então, eu fui pensar, etc. É lógico, né? Recebi a mensagem, retoquei o meu negócio, coloquei lá no dicionário. Está lá. Fiquei quieto. Mas agora, depois, eu fui fazer o outro verbete, que era o fenômeno, é isso aqui. Em seguida, eu fui fazer. Aquilo que eu vi não tinha nada a ver com esse verbete, não. É o anterior. Entendeu o que eu fiz? Agora, gente, para fenômeno, não se brinca com isso. Agora, se tem fenômeno físico, o negócio é terrível. É terrível. Tem coisa que ocorre que você fala, mas como é possível? Como é que eu consigo isso? Mas não é você, é por causa do processo extrafísico. Eles movimentam, então é o problema da derrogação da lei física. Uma das coisas mais difíceis que eu acho é você abrir uma torneira e deixar a água cair. Aí você joga energia e fala assim, agora a água vai para a direita. Aquilo vem, volta. Aí você fala assim, agora vai para a esquerda. Esse é que eu quero ver. Isso aí é uma das que exige mais energia que tem. Porque a água está em movimento, ela está caindo. Como é que você faz? Tem que pegar a energia desde dentro do cano. Você está entendendo? E movimentar o negócio.
Agora, eu fiz isso uma vez com meu filho. Nós estávamos na Galeria Alasca, na Avenida Copacabana, lá em Copacabana. Nós entramos e eu notei que tinha aquele monte de energia comigo e o menino, ele era pequenininho. Aí eu falei assim, ó, vem cá, vamos pensar aqui no negócio. Aí me deu aquele negócio de contração com o problema todo da energia. É igualzinho quando se faz a paracirurgia, entende? A hora que nós chegamos lá, lá eu abri assim a torneira para ele lavar a mão, na hora que estava correndo, eu falei assim, ó, você quer que manda para o seu lado ou para o meu? Aí ele falou assim, não, nesse lado. Aí eu colocava a água, virava. Não, agora para o meu lado. Mas aí eu estava usando a energia dele também, quer dizer, eles usaram. Isso aí é muito difícil. A pessoa pode tentar ir humano, ela vai... Não, baixar a temperatura é bobagem, isso aí é fácil. Porque mexe com a pessoa, se você vai mexer com ela, tem uma opção de ingrediente que mexe, não é só efeito físico. Você está mexendo também no sistema nervoso, uma opção de coisa, isso aí é mais fácil. Agora, porque a temperatura é o seguinte, Marcos, você sabe, existe a sensação de temperatura e a temperatura do aparelho. Você está entendendo? É uma coisa, a sensação é diferente do aparelho. Então, isso aí, eu, por exemplo, eu sou capaz de abaixar a sua temperatura assim, ó, na hora. Ó. Eu fiz isso no Brasil, fora do Brasil, todo lado, na hora, em cima do lance. E outra coisa, eu falo com a pessoa, olha só, mantenha seu espírito crítico. Segura aí que eu vou fazer isso, e a gente faz. Agora, o pior não é isso não, abaixar a temperatura é fácil. Um outro que às vezes é muito fácil, dependendo da pessoa, é o processo de batimento cardíaco. Né? Isso aqui é perigoso, porque na Rússia eles faziam isso para matar um sapo. Você começa a jogar energia no sapo e para o coração dele, ele passa para o outro lado, entendeu? Professor Val, Sim. Bom, exatamente eu ia te perguntar sobre essa questão da provocar ataque e a bradicardia, que você falou que é mais fácil, né? Mas isso é menos perigoso, difícil. a pessoa tem que saber fazer. Eu faço em termos, eu já fiz isso no Fundão, fiz isso é um monte de lugar que eu fiz, mas um outro na Columbia University, com o povo. Agora, eu sempre fiz isso com técnicos, quase sempre médicos, cientistas que estão pesquisando, para mostrar para eles que eu sou capaz de influir e mostrar o que é o assédio, entendeu? Agora, isso é perigoso. Tem casos que às vezes você vai começar a fazer e às vezes o paciente, como aconteceu lá na Colômbia, um dos que eu tratei, que eu fiz lá o negócio, o cara estava todo tampadinho, bonitinho, ninguém falou nada. Aí, na hora que eu vou falando, eu falo assim, ó, eu vou mexer nos seus batimentos cardíacos. Eu te pergunto, você quer que dê um ataque cardíaco ou uma bradicardia em você? Eu falei assim, não, pode ser um ataque cardíaco. Então, a hora que eu comecei, que fiz o negócio, o amparador chegou, não faça que você mata ele. Aí eu falei assim, mas o quê? Olha, manda ele abrir a camisa. Aí, aquele monte de gente, cientista, todo mundo, eu falei assim, abre a camisa que você está me tapeando, você fez uma cirurgia recente, se eu fizer força aqui, você morre. Aí o cara tirou assim, desabotou a camisa, estava lá, o sinal da cirurgia recente dele ainda está cicatrizando. O Antônio estava lá, ele viu esse fato. O povo todo ficou por isso, as caras de tacho danado. Agora, depois disso, eles me pediram para ir lá muitas vezes. Eu encerrei um processo de semana sobre o processo de o estudo da Qi, a energia chinesa. Tinha o maior cara de Qi lá da China, que colocou até aparelho atrás de mim. E falou assim, não, ele aí é um aparelho, o homem falou, a meu respeito. Esse homem é um aparelho, ele não precisa. Então... Ele teve o meu traseiro, todo lado que eu ia, o homem estava atrás do aparelho. O Antônio é um dos que estavam lá comigo, ele foi lá na Colômbia comigo, nos Estados Unidos, eu acho que é ele que estava lá. Nós filmamos, isso tem filme aí guardado dessa história. Com respeito a isso, desculpa, demorou um pouquinho, mas é interessante, mexer no neurovegetativo do outro, né, do próximo. Não, o neurovegetativo é isso aí que eu estava falando. Por exemplo, você mexer para mudar a temperatura, tem o problema da sensação de temperatura. Aí o fenômeno é mais fácil, porque você mexe no sistema nervoso da pessoa. Então aí é mais fácil, não precisa. Agora, o problema todo é que você pode fazer só de movimentar a energia, a gente abaixa a temperatura, aumenta. E outra coisa, a pessoa tem que manter a autocrítica, para ela não ficar sob sugestão nem hipnose.
Ela vê que não tem jeito. Esse homem lá da Colômbia, ele ficou tão impressionado que depois ele foi ver meus cursos, quando eu estava lá em New York. Ele participou, levou até colega dele, entende? Hein? Ele era o quê? Não é chinês, não é americano, cientista, fez cirurgia do coração. E outra coisa, quis me tapear, que ninguém. A hora que eu falei, eu disse, não, eu não posso fazer. Aí o povo, como se fosse vaia para mim. Aí eu falei assim, calma, minha gente, eu não posso, porque esse homem está escondendo o negócio, está me tapeando aqui. Se eu for fazer isso aí, eu torro ele, que eu vou mexer no coração, o coração dele está débil, ele acabou de fazer uma cirurgia do coração, abre essa camisa. Aí o cara abriu, o povo todo, falei assim, cadê a vaia? Professor? Não, tem certas coisas dessas, gente, que você tem que mostrar que você tem testosterona. E tem que ser ali. Professor. Lá no fundão foi pior, porque lá eram médicos, tinha um monte de médicos. E outra coisa, o assunto lá era encerrar também uma semana de energia. Entende? Tinha vários técnicos na história. E tinha os médicos que haviam sido formados lá na UFRJ, lá, com os negócios todos deles, lá do fundão, etc. Então, uma menina, que era noiva do outro médico, eles tinham acabado de formar, está com a medicina toda, né? Então, ela falou assim, não, esse negócio de mudar, não dá. Então, eu quero me submeter ao processo. Aí, eu comecei e meti-os, mas fui com a corda toda. A hora que o negócio acelerou, ela falou, para. Aí foi lá o médico, abraçou a moça, eu falei assim, não tem nada não vai acontecer nada, está tudo bem. Dá um beijo nela. Foi uma gargalhada geral, e eu caí fora. Professor, quando o senhor faz essa manobra, tanto no cardiochakra quanto na temperatura, o que o senhor pensa enquanto o senhor exterioriza? Eu penso nessa intenção, né? Eu fico com aquela de intenção. baixar a temperatura? A vontade é que manda nisso, a vontade é que superintende o processo de energia. Isso aí não é fácil. Agora, com o passar do tempo, a gente fica especialista nisso. Então, mexer com temperatura é uma das coisas mais fáceis que tem. Agora, mexer no coração da pessoa é problemático, é perigoso. Você veja bem, na Rússia, um dos espetáculos do show que eles deram era isso. Colocavam um sapo e a dona chegava e colocava energia ali em cima. Ali. O sapo parava o coração e morria na hora. Eles matavam o sapo. Eu nunca fiz isso. Eu faço o contrário. O bichinho está ruim, eu chego lá e ponho a mão nele e começo a mexer com a energia, mas o tanto que pode, às vezes levanta na hora. Porque, por exemplo, um gato, o cérebro é menor, o corpo é menor, eu tenho energia que eu movimento muito mais do que isso. Então eu mato o mosquito com a bomba atômica, às vezes ele melhora na hora. Uma opção de coisa você pode melhorar. Entende? Então, não é todo tipo de doença, porque a ectoplasmia varia, né? Isso aí, às vezes o processo é um problema brabo lá, de alteração mais séria. Às vezes precisava de emendar tudo. Se o negócio começa a precisar de emendar tudo quanto é lado, aí dá problema. Aí já é para a cirurgia, demora muito e tal. Então é a pensanidade, a intenção e a energia junto. Agora tem que ter boa intenção, né? Você não pode fazer isso. Agora, o que é bacana é a hora que você faz, que quem reclama é a própria pessoa que estava lá brigando com você. Não, para. Com medo, porque a pessoa sentiu. Porque eu falava, né? Ela toda assim, jactante com o negócio. Eu falei assim, olha, conserva seu espírito crítico. Cuidado que eu vou mandar os cachorros, né? Cuidado, vou abrir o canil. Aí eu comecei. Mas foi alguns segundos. E eu notei que o negócio deve ter um negócio. Outra coisa, como ela tinha estudado, sabia bem, por isso que ela estava implicada, né, com o processo de batimento cardíaco, circulação, ela não brinca. Você sabe que, conforme o jeito aonde você bate, você para o coração da pessoa, ela morre na hora. Né? Só um toque assim, ó, tal, dependendo do lugar e o modo que é que faz. Isso é perigoso. Você impôs as mãos ou não? Como é que é? Você fez imposição de mãos ou você ficou Não, sentadinho é toda a assim? distância, eu não toco na pessoa, nunca.
Eu não toco nunca. Eu digo de Agora, impor. não, você tem que fazer alguma coisa, porque senão o povo acha que você não está fazendo. Está aqui, tem um monte de gente, até que eu estou trabalhando com ele. Preciso mostrar que é esse aqui, então você tem que ficar lá perto, tem que indicar, né, a direção.